turma 3 não teve feriado nenhum. Foi direto. Quinta aula, dia 14 de novembro. Tanto é que eu botei aqui, ó, 5, não adiantou. Nem tô seguindo mais assim. Eu até esqueci de trazer meu apostila. Quer acompanhar? Tem uma aqui. Pode ser acompanhar, não. É Deise, não? Fabiana. Temos duas Deise. Ô, Nadir, posso colocar depois no grupo? Eu confesso que eu não tive tempo pela manhã, só vi que a Ivy botou lá um vídeo, acho que é o dela mesmo falando as 5 importâncias de tomar sol. A gente vai falar isso aí. E aí, eu posso botar no grupo? Pode. Ela botou lá Não tem pra mim no problema, pessoal. não. Eu não estou colocando esse tipo de assunto porque eu sempre coloco pertinente ao que a gente estudou. Quando ficar muita coisa, entendeu? Então vai ter essa aula que eu vou botar muita então... coisa assim. Aí vocês vão lá e posta. Mas não tem problema se quiser botar no porque aí, como é coisa, eu não... Até porque eu falo, né? É. Mesmo no sinal eu acabo falando essas coisas. Tá gravando? Tá, vamos lá, gente. Quinta aula. Já era para ter terminado aqui, mas vamos dar uma passada isso aqui rápido, a gente falou bastante. A gente pode passar um pouquinho aí? Tem algum problema? Passar uns 10, 15 minutos, 20? Não? Visualizações, né? Que parou. Foi? Eu não falei, gente? Eu falei de Falou, visualização, falei. Foi rapidinho, mas falei. Sobre a prática da visualização mental e visual. Quando a gente foi no finalzinho da aula, mas eu falei. Tanto é que ele vai postar essa aula, tá? Por isso eu não quero ficar... Eu vou renderizar hoje e vou postar amanhã. Por isso que eu não quero ficar fazendo recapitulação, porque tá postando. Falou que ela até falou do teto branco, as telhas brancas. Foi mesmo. Do que eu falei? Não, ela falou no teto que ela visualizou. Foi a visualização. Vocês deram vários exemplos aqui. É assim mesmo. Verdade. Então é melhor que a gente faça sabendo o que vai fazer do que deixando por conta que a gente não sabe, vem tudo errado, né? A gente atrai coisa errada. Tá, Ho'oponopono. Quem já ouviu falar do Ho'oponopono? Tá? Quem? Todo mundo. Eu pratico. Todo mundo nada, a gente não sabe de nada. Todo mundo que tá aqui. Aqui a pessoa tá mais evoluída. Vou passar rapidinho sobre o Ho'oponopono, porque muitos já sabem. É uma técnica de meditação ou processo havaiano de arrependimento, perdão e transmutação, desenvolvido pelo Kahuna. Não vou falar tudo não, gente, esse nome todo dele não. O termo Ho'oponopono significa reparar, corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, a fonte do erro está em pensamentos contaminados com memórias dolorosas do passado ou traumas, que é o nosso, tirei daqui, que é os nossas crenças limitantes, tá? Então as nossas crenças limitantes, que é isso aqui que ele acabou de falar, são as memórias dolorosas do passado, enfim, a gente já falou bastante. A técnica ficou famosa após o autor americano John Vitale, que já ouviu falar do livro Limite Zero. Ficou famosa por ele, porém já existia muito antes, tá? Trouxe um fato curioso em que o terapeuta Lin, tá? Ele curou, eu falei com vocês sobre isso rapidinho? Acho que eu falei falar. Ele curou uma ala hospitalar cheia de criminosos perigosos com problemas mentais, sem nunca ter atendido um paciente pessoalmente. É onde entra o poder da quântica. Tudo que eu vou trazer sempre tem essa energia, essa frequência da quântica. E o Ho'oponopono é isso. Tá? Ele só usava a técnica de meditação do Ho'oponopono nas fichas que constavam os laudos clínicos de cada um, muitos deles com doenças específicas até então incuráveis. Gente, isso é para a história, vão lá na internet ver esse caso, tá? Não acreditem em mim. Pesquisem vários relatos, várias histórias falando, tem fotos, tá? Ele só usava essa técnica de medicação nas fichas médicas que estava o laudo clínico de cada um, muitos deles curados. A neurociência aponta que seres humanos são 95% regidos pelo inconsciente, onde habitam nossas memórias. Habitam. O que é habitar, gente? Habita, mora, já foi, tá ali. Entendeu?
Eu me perco aqui. Eu tenho que botar o dedo. Eu não trouxe meu óculos, eu tenho que ficar fazendo assim. Eu tenho. Ai, esqueci. A prática havaiana oferece uma maneira de liberar a... Grifem aí, grifem isso aí. Ela libera energia de pensamentos dolorosos ou erros do passado, crenças limitantes, que podem causar desequilíbrio. O que a gente está aprendendo no curso? Ter o equilíbrio na vida da gente. E a vida é o quê? É o ouro, é o quarteto vital, não é só minha vida mental. Ela toda, senão não Existe uma coisa engraçada. Por exemplo, na aula passada, quando você falou que a gente tinha que perdoar e amar os nossos... Ela tá com isso na cabeça até hoje. Aí eu falando aqui, chorando por quê, que eu ainda tinha que amar, não sei o que. Aí quando eu fui fazer a minha oração, eu faço sempre a oração do Pai Nosso. Cara, aquilo veio como uma, assim, claro, dizer assim, perdoe as minhas falhas, né, os meus pecados. Tá na oração, mulher. Perdoo os meus inimigos. Assim como eu perdoo eles. Se eu não perdoo eles, você não vai ser perdoado. Entendeu? Volta, né? É pra você. Gente, abriu uma frase aqui. Mas quanto mais vocês vão entrando nesse clima, vocês vão entendendo muita coisa e observando coisas que passam. E você orava sempre e nunca tinha aberto essa. Não, mas aí agora está falando mais. Então qualquer coisa que falarem que você ouvir, vai estar mais atento. Que fala que tudo já existe. Lembra que eu até falei? Vou deixar rolar, vai descobrir. Explica o caminho. A pessoa vai descobrir e vai indo. O objetivo é ajudar as pessoas a entenderem seus problemas como memórias que se repetem no inconsciente e se libertar. Perdoar, libertar. Tudo. Liberte-se disso. Porque você não está aprisionando quem você não perdoa. Você está aprisionando é você mesmo. Aí começa o olo desequilibrar. Aí começa a vir doença mental, psíquica, física, emocional, espiritual. Lembra da glândula pineal? Quem pesquisou entendeu? A glândula pineal é um fenômeno que está dentro do cérebro de vocês? Não, é real. É uma glândula mesmo, que o Papai do Céu foi lá e botou na tua cabeça por algum motivo. Só que a ciência trabalha de uma outra forma. Por isso que fala, quântica não é fenômeno, é real. Acabou. E aos poucos está liberando as coisas aí, as coisas estão acontecendo. Numa época que a gente vive, que você tem mais liberdade de expressão, com todos eles te programando, que é uma tática, você tem liberdade de expressão. Antigamente você podia ler uma Bíblia, né? Isso era muito fechado. A parte da holística agora está sendo mais falada, está sendo mais trabalhada, está sendo... Então, mas vai ter uma hora que eles vão começar, eles estão liberando a glândula pineal demais. Elas estão trabalhando a pineal demais, estão sabendo coisas, daqui a pouco eu estou sendo vedada. Tem muitos canais que ficam falando muitas coisas e são vedados. Porque eles, eu já falei, né, a Matrix, os dirigentes do mundo tem que fazer isso, vocês vão começar a sair, o robôzinho começa a andar sozinho. Não pode. Existem países que você não pode. Não. Fica preso ao sistema dele. Uma cultura ditadora incrível da mulher, do Sul, de tudo, liberdade de expressão zero. E você não consegue ensinar no país, cara, é horrível. Agradeço, mais uma coisa que a gente agradecer, o país que a gente mora, com todos os problemas, a gente tem liberdade de expressão. Tá, e tem muitos até, né, mas claro que tudo é uma tática, né? Você tem que estar esperto ali. Ativem a glândula pineal de vocês, pesquisem. Flúor é um dos processos que eles usam para poder deteriorar um dos minerais. Atrofia. A água. Tá cheio de A água que a gente bebe. E é caro uma água melhor. A água mineral verdadeira e alcalina, ela é cara. Eu tive o privilégio de ganhar uma jarra, que ela alcalina e mineraliza a água, mas tem um filtro de parede que é melhor ainda, mas é mais caro, não é para agora. Então a gente vai passo a passo, entendeu? Às vezes a gente paga mais caro em algumas coisas, mas vale a pena do que pagar caro na saúde, no gasto que você vai ter na sua vida toda. Então quanto mais eu trabalho uma boa qualidade na água, melhor eu deixo contaminando tudo também, né? Alimento, tudo. Vamos voltar aqui. Então, é esse subconsciente que a gente está falando. Todo o nosso trabalho sempre vai estar muito florado aqui, tá, gente? E aqui, aqui e aqui. É um trabalho conjunto. Como funciona o Ho'oponopono? Quem já faz o Ho'oponopono aqui? Eu.
Porque era infância. Você faz, ô Fabiana? Conhece o Ho'oponopono? Conheci. É, agora? É Agora, mesmo? você, a gente já vai falando. Eu comecei a Ela jogar outra aula. Que a gente falou por Mas eu alto, nunca assim. tinha ouvido nem falar. É, muita Ou gente na não pode internet. falar. Ó, uma das pessoas que eu comecei a conhecer mesmo, Foi depois do falando doido, por tá mim, mesmo. tá? Mas aí é cada um. A primeira pessoa que eu conheci o Ho'oponopono foi essa maravilhosa mulher fazendo a aqui, ó. Beth Russo, nossa, que mulher de paz, né? Nossa, ela tem Linda, uma maravilhosa. Eu conheci o Ho'oponopono através dela. Porque minha Começou a mulher falava praticar assim, por ela, porque eu já faz. tinha falado do Ho'oponopono Não contigo. é? Depois dela veio a Amanda Dreia, que Eu ela tem um assisti canal que duas se aulas chama do Atma Ho'oponopono. Isso, Eu achei eu me assisti arrepiar uma quando eu dela. falo. Falei, por quê? A Assisti a Amanda aula Dreia antes de ontem e ela 2 ontem. é da aula. ela é mais holística, aquela coisa mais... O quê? Ela vai dar um workshop. Quem? Manda ver. Aonde? Não, na televisão não. Gente, não no sabe se vídeo. a gente se junta. No YouTube Não, mesmo. Quem? A qual é? Ah, no YouTube. Amanda. É temporariamente humana. Vai no Instagram. Muito bom, eu gosto dela. Aí a segunda, Eu eu assisti comecei a a aula aprofundar no ontem da Ho'oponopono. Amanda. Ó, a primeira foi a Beth Russo. A Amanda Dré já tem um conhecimento maior em relação assim, a teoria, prática, ela atendeu muitos Amanda, anos. o que o nome dela? Amanda. A Amanda André é temporariamente Ela foi a humana. segunda que eu me aprofundei no Ho'oponopono. Não é a mesma coisa? O quê? O canal dele é temporariamente humano? Não, temporariamente É da humana Maia é da Andrade. Maia Andrade. Ah, eu tô confundindo. A da Amanda André é Atma Ho'oponopono. Ah, tá. É, tipo, Amanda grandinho. Dreia. Amanda Andréia. Ó, Eu tô Amanda. confundindo. Você ainda acha essa melhor do que a Beth Russo? Não, as Amanda duas, Dreia? as duas. Não, cada um tem sua qualidade. É, cada uma tem o seu jeito. Não, assim, eu Entendeu? conheci o Ho'oponopono através da Márcia Luz. Mas depois que eu vi a Beth Russo, eu já achava... Beth Russo é mais emocionada pra falar. Ah, mas isso A Márcia Luz, eu uma achava pessoa muito assim repetitiva. alegre. Sei lá, E gente, acho a é voz dela beleza. muito enjoada. É. Qual a da? A Márcia Luz, eu acho ela, assim, muito firme nas coisas que ela Ela tá fala. gravando e ela vai... Fala mal não, fala bem dela. Mas eu acho ela muito repetitiva. Quando ela Sim, está dando curso, sim. ela repete muito. Então fica uma coisa cansativa. Fica. E a Beth Russo, eu já Não, acho ela direto. mais objetiva. Ela vai E ela logo no fala que com tem que energia, falar. né? Cinco, assim, E ao mesmo tempo eu sinto uma mansidão. E ela traz muito relatos. E a Márcia Muitos Luz, eu relatos, sinto muitos uma relatos. autoridade. E ela é muito Incríveis. simples. Ela É. é humilde, assim, maravilhosa. Acho maravilhosa. Ela trabalha, a vida dela é isso. Agora eu vou ver. Então, ó, essa primeiro mulher passo dela. por mim, tirando por mim, eu não posso falar pelos outros, né? Eu conheci pela Beth Russo, me aprofundei com a Amanda Dreia. O nome do canal dela é Atma Ho'oponopono. É Atma. Mas vocês vão botar a Amanda Dreia, você tem uma magrinha, bonitinha, É. assim, toda óculos. Igual de você. de óculos. Eu vou no grupo dela. Tá, eu Amanda vou. Dreia. Tá, gente, então vamos aprofundar na técnica em si. Quando viemos ao mundo, nós somos seres instruídos pelos pais, mídia, que a gente falou lá, lembra? As crenças limitantes, tudo que a gente aprendeu através de mídia, do pai, da mãe, mas que eles aprenderam errado também estão passando pra gente. Então, até os 7, 8 anos, vai acumulando seu subconsciente para quando você estiver na fase adulta, você tá cheio de trauma, medo, não sei o quê. É desejo, você não sabe, compulsões, falta de perdão, tu não entende, tá no subconsciente. Agora Tem que você fazer sabe esse disso. trabalho agora. A técnica do Ho'oponopono, além do que a gente estudou bem anteriormente, que eu tenho que ter, tá? Não adianta eu ficar fazendo técnica de Ho'oponopono e eu falo palavras de maldição, eu não aprecio e não abençoo, aquelas ações de amaldiçoa as comportamento, pessoas. tem que ter isso aqui. Aí às vezes as coisas lá na frente não funcionam porque a gente está preso nos maus comportamentos. Pode deixar de repente liberar? Pode, é hábito, muitos anos, né? Mas na hora se livra. E não é, amor? Às vezes fala umas coisas. E ele mesmo vai ver. A minha filha pequenininha de 4 anos, o que ela fala? Se eu falar uma palavra feia. Feia. Ela me corrigiu na hora. Corrigir na hora, porque a gente ensina ela que é feio, então ela na hora corrige gente. Desculpa, filha. Foi Ela sem me querer. pôs sem palavrão. querer. Ela fala, a palavra é feia. Porque a gente ensina, pô. Quem ensina, né? Porque Deus pratica. me. Olha a cara no chão. Aí, gritar, se a gente gritar, você tá falando alto. Ela começa a gritar também, porque a criança imita comportamento. Aí quer bater e botar de castigo? Pô, se você tá gritando também, falando, não pode ter feito na hora. Mas fica o tempo todo gritando, falando, uma hora vai gritar que quer botar de castigo por causa do teu, porque xingou ela. Criança não aprende porque ela adivinha, porque ela escuta e vê. E ela chama a atenção também.
Então, o Ho'oponopono é uma das técnicas de limpeza de crença, uma das melhores que eu conheço, além daquelas mudanças comportamentais e palavras e ações e pensamentos que a gente já falou, tá? Então, eu comecei a limpar muita crença e alinhar e começar a cocriar as minhas realidades, porque não adianta eu querer cocriar a realidade se eu estou com o meu subconsciente atolado, falta de perdão, trauma, fobia, medo, compulsão, falta de autopreservação, ociosidade, as fantasias horríveis, coisas horríveis que está aqui, eu preciso o quê? Limpar. Aí vem aquela coisa que eu falei da casa, vamos limpar a casa fisicamente, depois bota um cheirinho bom, aí depois você vai trabalhar a energia dela, é assim a limpeza das crenças limitantes. A gente vai identificar, lembra da aula da identificação primordial, gente? Se você não identifica a crença que vocês têm, vocês vão limpar o quê? É bom saber o que é. Eu escolhi primeiro a da escassez, porque eu analisei e vi que realmente não estava fluindo as coisas que eu precisava, porque eu estava com um pensamento muito de escassez. Aí que é que eu consegui identificar que era religioso, que da minha família não era. Minha família é muito aberta. Vamos, ele é até estranho, mas dele é mais escassa. A minha é marcão aberta, vamos lá, todo mundo se junta. Vai fazer cirurgia? Todo mundo se junta, cada um dá um pouquinho, já a família dele já não é. E até estranhava isso, essa atitude. Mas eu estava com uma crença de escassez leve em relação à religiosidade. Eu identifiquei. Quando eu identifiquei, eu comecei a limpar. Aí eu comecei a usar tudo, desde a aromaterapia, cromoterapia, o Ho'oponopono, eu comecei a usar tudo. Eu comecei a usar mais objetos amarelos, roupas amarelas, blusinha amarela. Eu ganhei, né? Isso aqui o que me deu foi a Cristiane. A Cristina. Minha aluna, pegando os presentinhos da minha aluna. Ele botou meu nome, alguém que fazia, amei. Porque eu boto o celular, pra mim vir pra aula, tá ótimo. Parece que ela adivinhou. Me deu amarelo, na época eu tava usando muito amarelo. Então eu vejo a necessidade de usar. Então isso tudo vai estar ajudando a você co-criar, mas tem que estar limpando. Você consegue morar numa casa suja, você entra nela toda suja? Primeiro tem que limpar. Então todo esse processo que a gente fez até agora é de limpeza. Para mim poder, na próxima aula, eu passo para co-criar. Acho que é a próxima aula, já vai começar a técnica da co-criação. Mas de qualquer maneira, vai ter que ter essas limpezas. E essas limpezas são mentais, emocionais, físicas e espirituais. E eu faço isso com meus pacientes também na psicologia, tá? Eu trabalho numa terapia, mas não em marca, não em tratamento, mas em orientação, que eu posso. Já estou fazendo isso. Uma delas é a limpeza de crença na psicologia, na TCC da psicologia. A gente não trabalha com o Ho'oponopono. Não posso. Isso que eu falo. O meu trabalho como terapeuta integrativa é muito mais completo, porque eu posso usar psicologia aqui dentro. Tranquilo. Agora, com psicologia, eu não posso botar você na máquina e fazer uma terapia como eu só posso orientar. Aí eu oriento a cor, os objetos, como ela faz. Na aromaterapia, né, não posso orientar em óleos essenciais, porque é algo muito profundo, que a pessoa está utilizando, ele fez tudo. Aquilo que eu falei aqui no início da aula, eu posso matar uma pessoa com óleo essencial, então não é assim. Tem que ter um profissional para fazer diferente, mas orientar. Bota uma lavanda para ansiedade, né? Vamos trabalhar a ansiedade essa semana? Então faz lavanda lá com óleo vegetal, com álcool de vegetal, em essência, né? Não é óleo essencial. E bota na casa, bota no travesseiro. Aí orienta agora. Isso aqui não, isso não está completo. Que vontade que eu tenho de falar para você, faça o Ho'oponopono. Resolve lá Como que é? A gente vai lá, vai trabalhar. Agora essas coisas aqui antes eu falo sobre palavras positivas que eu trabalho, psicologia, porque é real, não tem como, né? O caderno da gratidão, a gente trabalha na psicologia, porque isso tudo é ciência mesmo. Não tem pra onde escapar nada. Agora eu vou te falar uma coisa, desculpa. Não, tem pessoas que elas têm uma dificuldade muito grande de entender esse tipo de coisa, né? Eu sei por causa das crenças, que ontem uma prima minha me mandou mensagem dizendo que a filha dela, com o neto, sofreram acidente de moto, caíram, aí mostrou que estava tudo machucado e tal, não sei o quê. Isso aí foi coisa que mandaram pra ela. Quem falou? A minha prima. Isso aí foi coisa mandaram pra ela. Ela mesma mandou.
Vocês estão entendendo? Exatamente. Foi o que eu infelizmente, eu falei. Nada eu falei, acontece "Aí, com a gente é você porque que tá alguém fazendo." mandou. Não, querida. Sempre a gente que já permite. disseram a ela que foi coisa Todo mundo mandada. já assinou a presença de hoje? Não. Eu peguei É igual a família, Tô tudo vendo era um só uma dois. mandado. Ela tem que Tudo era uma gente Só mandada. fala negatividade. Mas olha, para chegar a esse ponto dela entender isso, ela tem que passar por todo esse processo com a gente. É. Por que que lá no início eu primeiro vou falando sobre o que é isso? Tem gente que vai para quântica. Eu já ouvi falar esse negócio de quântica, nos filmes que tem negócio de quântica primeiro. A gente tem que entender o básico da quântica. Para a gente começar a dizer, aí eu já vou logo em crença. Porque se a pessoa já chega aqui cheia de crença e vai estudar o Ho'oponopono, o que é isso? Não tem lógica, né? Passo a passo. Toda a minha aula foi elaborada. Gente, eu fiquei mais de um ano. E eu falava, eu vou começar, mas tem mais coisa. Eu vou começar, mas não, mas tem mais coisa. E eu estudando, e eu aplicando. E ainda tem umas coisas. Porque não tem como eu falar com competência. Funciona, né? Mas a senhora faz? Funcionou? Deu certo? Eu tive que passar por esse processo de auto-aplicação. Senão não dá certo. Tem muita coisa. Eu estou no processo com vocês, gente. Eu ainda estou criando muita coisa mesmo, mas eu sou paciente, não é passo a passo, tudo no seu tempo e na sua hora. E nem todos os meus planos é o plano do universo. Eu posso mandar um pedido lá pro garçom e ele dizer que não tem. E eu vou ter que falar, qual o melhor que você tem? Então, eu quero macarrão, você tem o quê? Ele vai me proporcionar o bater melhor. Ele pode Às vezes eu falo, você mandar tá querendo, a gente está querendo dar um espaço, mas será que é esse? Já deu errado um monte, né? Não é? Então não é pra isso. Aí ela Não fica é assim, melhor. custa. Aí eu fico assim, calma, Kelly, não é pra ser, agradeça. Estamos nos livrando de alguma coisa. O tempo todo. esqueço. Ela esquece, eu esqueço. Agradeça, porque não é pra ser. Aparentemente era o melhor. É. Às vezes os mais humildes são os melhores. E a gente quer Vai ter muito mais por quê? Porque a visibilidade. gente não vai conseguir pagar, vai dar problema. É. Olha isso, são pessoas que não é pra ser. A minha senhoria foi mandada. Eu falo, a minha senhoria que eu moro nessa casa é mandada. Pastor, maravilhosos. Depois você resolve na casa, resolve com ela, desconta. E tá tudo fluindo. Então, a gente atrai. Se não tá vindo, não força, porque não é pra ser. Igual lá na pousada, lembra? A pousa, maravilhosa, Ai, hidroginástica. gente, Ela já tinha fechado professora de hidroginástica. Depois começou a aparecer coisa do arco da velha, não sei da onde, uma confusão. Só faltou chorar. Mulher, O que é isso, gente? isso aí, Já tava tudo já combinado, tudo. Força o que não é pra ser. Tá tudo errado. Aí começou a um problema aparecer um monte de sério. coisa. Eu falei, Aí aquele do acidente, entendeu? Você fica forçando algumas coisas, aí acontece. Culpa de fulano, se for minha colega, minha sogra tinha mania de tudo que aí não chora, a culpa é sua. Eu falei, ela sempre tem alguém pra colocar a culpa. A culpa nunca é dela. Mas não vai entender O essa ser humano é Meu assim, caso, ele sempre quer lá pôr na bem. pousada, Eu falei pra ela. no meu caso na pousada, o que aconteceu de ruim, entre aspas, foi bom pra não acontecer uma coisa pior. Ia ser pior no futuro, já estava demonstrando que ia ter Ia problemas. ser uma coisa pior. Mas Deus te deu um livramento e você não estava Então entendendo. ali, já parou ali, acabou a sua. E ela já mandou eu fazer banner, né? A gente já estava começando a fazer banner. Opa, não deu tempo, ó, na hora que já. Frequência. É. Tá Mais na alinhado, frequência. mais vai Quanto ter mais essas você tá respostas. assim, o que Só não tá vai- assim, não vai vir. vai Não vai vir. vir. Você forçar, vai conectar. Aí vai dar tudo certo. Aí você vê como você ficou abismada da Iva para lá na minha casa. Né? Como que pode isso? Viu, olha só. Ela tá na frequência aí, Renata. Gente, como é que pode? Ela mesma, ela chegou lá, me deu um abraço, ela falou assim, eu falei, seja bem-vinda. Nunca te Na minha casa conhecia, Só né? entra quem papai permite. É assim. Mas vamos agora como é feito as 4 frases do Ho'oponopono. A primeira frase é o sinto muito. Nessa frase assumimos responsabilidade sobre nossas. Pode grifar se sinto muito. Grifa o me perdoe. Grife o eu te amo. E grife o sou grato. Tem gente que fala sou grata e eu te amo depois. Não tem problema, tá? Essa postura tem bom? Não, Isso aqui tá na mas... minha geladeira. Né? Botei Deixa eu ver papel se de é espalhar. dessa coisa. Você tem, eu não tenho lá. Que isso, aqui tudo tem. Não. O único que não tem é os Não, últimos. eu não tenho. Aí tu quer ficar com a apostila toda só por causa dos últimos, manda em PDF se você quiser. Só um, se você que sabe. Boa apostila toda. Ah, não, eu gosto sim.
Melhor, né? Já tá inteira. Eu acho que é completo. Só ver no início se tá a turma 4. Porque tem uma aqui, que é da turma anterior, que não tem as 2 últimas aulas. Me perdoe nessa frase. Me perdoe. Olha pra ela. Me perdoe. Você está assumindo. Mas ela tá no fluxo. Me perdoe, você está assumindo responsabilidade. Mas foi outro que fez. Mas é sua responsabilidade perdoar. Não interessa se eu estou perdoando fulano que pergunta coisa ruim, se é culpa minha ou culpa dele. Se ele não aceita, tem gente que é assim, a gente tem mais dificuldade de perdoar quando o outro ainda está batendo que está certo. Aí a gente fala, não tem como. Porque esse sentimento são sensações. Se a gente começa a entender, cara, a gente fala assim, ele é tão idiota que eu estou perdoando, estou bem usando, ele está morrendo com a maldade dele. Aí tu começa a entender a cabeça do outro para poder perdoar. São pessoas que não têm conhecimento que vocês têm do perdão. Então tenta entender dessa forma para vocês perdoarem. Está cheio de crença limitante na cabeça daquela pessoa. Ela está indo na manada da Matrix. Então vai fazer as coisas erradas. Não é culpa sua. Perdoa e deixa aí, liberta isso. Preciso continuar? Perdão? Não, já falou sobre isso. Perdão é sentimento. Perdão não é eu perdoei, agora vamos voltar à amizade. Não vai voltar nunca. Não volta nunca a amizade como antes. Ela você fala, fica abalada e tal. Sempre que já tem muitos assim. Que passou com a minha vida assim, a amizade não voltou como era antes. Mas o sentimento de leveza, de liberdade que eu tenho, de perdoou, foi, fluiu e flui mesmo, entra numa frequência que, ó, não nem faz mais, nem escuto mais, não mexe mais comigo, não faz mais nada comigo para voltar a ter problemas de ter feito, tá? Então, esse sinto muito é essa responsabilidade sobre a situação, você está se responsabilizando. Lembra do médico que fazia para os pacientes, porque isso geralmente é feito para você. Você está fazendo uma limpeza de crença limitante sua, aí você sinto muito por quê? Por toda essa enxurrada de lixo que está dentro de mim, que eu deixei entrar dentro de mim, por tudo que eu aprendi na religião, na sociedade, esse lixo, então sinto muito, você está falando por você mesmo, tanto é que você fala no seu nome, né? Não pode estar toda, parece que todas as crenças estão limpas, você tem que continuar fazendo por conta. Então, de manhã já fala, Nadir, sinto muito. Aí as outras frases que a gente vai falar também, me perdoe, eu te amo, sou grata, tá? Aí a gente vai falar mais aqui as quantidades de vezes, que varia, tá? E se responsabilizou por esse lixo, por essa sujeira que eu não estou vivendo de você, essa coisa que você permitiu, mesmo inconscientemente, por até os 7 anos, tudo que se fala vai ficar dentro de você. Tanto é que se fala que Papai Noel existe, a criança acredita. Quem está falando isso para ele? Papai, a mamãe, ele acredita. A sociedade vai lá, bota coelho da Páscoa, ovo da Páscoa. Onde que coelho bota ovo, gente? Então tem tudo um comércio aí por trás. A sociedade, as empresas. Tem que criar uma história, algo. No dia das mães, dia do pai, é tudo para dar dinheiro. É comercial, data comerciais. Aí tem feriado, a gente perde nossos cursos, chateada pra caramba, sabe? Você não é? E lá na minha casa, eu acabei faz tempo. E a criança acredita. Hoje vocês não acreditam mais em Papai Noel. Meus filhos não ganham presente no dia das crianças, não compram presente. Faz cartinha, né? Porque eu penso assim, se você quer presentear, você pode presentear o ano todo. Você não precisa escolher uma data específica para contemplar um período. Quer ver outro que comercial. passa batido? Só porque eu faço aniversário tem que dar presente? Não compro Comemorar meu ano de Páscoa. vida com as pessoas que eu amo, bacana, mas não são Gente, as obrigadas. pessoas fazendo fila na Cacau Show. Chocolate! Gente, as pessoas estão malucas. Gente, não pra vender, precisa. mas na idade, até os 7, 8 anos, tudo isso aí é real. Faz cartinha para Papai Noel. Por quê? Quem tá falando? Papai e mamãe não é nada. Então, você deixou entrar todo esse lixo emocional. Até fala aqui, ó, nossa situação atual, reconhecemos que algo físico, mental e emocional aconteceu no passado e se firmou na sua memória. Por isso que eu tô falando que eu quando ponho para criança que é uma beleza. Então, quando você faz, tem que fazer as palavras entendendo isso. Então, você fala, sinto muito, por mais que não entenda, já funciona, imagina entender, né?
Sinto muito. Você precisa falar sinto muito pela memória. Não, não é assim. É sinto muito. Você já sabe o que é. Tá? Fechou aí? Deu para entender? Esse reconhecimento mostra que a pessoa está preparada para a mudança necessária e tão planejada. Está querendo mudar, tem que limpar a casa. Então, sinto muito. Aí, por que eu constatei? Porque essas memórias vêm de lá, tá? Do Papai Noel, de todas essas coisas. Quem tem que ser magra melhor, que o perfil estético, né? Tudo isso não existe.